Informação importante no Corinthians. O Timão terá prejuízo financeiro se for campeão da Supercopa do Brasil, jogo nesse domingo contra o Flamengo no Mané Garrincha. Você não entendeu nada, né? Até porque título costuma ser sinônimo de conta cheia. Afinal de contas, os prêmios costumam ser bem interessantes. O da Supercopa do Brasil será de US$ 1 milhão, ou 5.250.000 reais. Só que Memphis Depay tem direito a 4.725.000 reais livres de impostos de qualquer título, seja de liga, competição, taça, enfim. Pode ser um único jogo, como da Supercopa do Brasil, e o Memphis tem direito a esse prêmio. Como eu contei, livre de impostos, essa conta para o Corinthians vai superar 5.200.000, 5.300.000 reais. Com a lembrança de que os 5.250.000 que tem direito em caso de título vindos da CBF tem descontos. Então, Corinthians só logo de cara, por ter de pagar prêmio ao Memphis Depay, já fica no prejuízo. Isso sem contar no prêmio que vai ter de ser destinado a todo o restante do elenco em caso de vitória contra o Flamengo. Preciso acrescentar que Flamengo e Corinthians têm, pela presença na final da Supercopa do Brasil, direito a 6.350.000 reais. Isso independe de ser campeão ou vice. E é natural que, com o título, o presidente Osmar Stabile precise recorrer a esses 6.350.000 para acertar o pagamento dos bichos com o restante do elenco. O que você pensa sobre mais essa dívida envolvendo Corinthians e Memphis Depay, com a lembrança de que o Timão hoje já tem pendências superiores a 30 milhões de reais com o atacante holandês? E recentemente sugeriu esse parcelamento terminando apenas em 2028. Memphis não gostou. A saideira sobre o Corinthians: Tchoka não será utilizado pelo Torino, ele foi reprovado nos exames médicos e está voltando ao Timão. A saideira: Corinthians terá 74 ônibus com torcedores do Timão viajando de São Paulo a Brasília para a partida de domingo. Preciso falar agora sobre Alisson. Está descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do R$ 1 milhão que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, R$ 450.000 por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava R$ 750.000 por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha R$ 700.000 mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava R$ 800.000 por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha R$ 1.700.000, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava R$ 2 milhões mensais, e do Memphis Depay, que custa R$ 6 milhões mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. Corinthians precisaria pagar R$ 1 milhão agora à vista e mais R$ 500.000 pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$ 1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$ 2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de R$ 15.600.000. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no Tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. O cara de cachorro quer saber se o Michael vai para o Corinthians. Não, o Michael é novo reforço de um time saudita chamado Al-Ula, tá? Da segunda divisão da Arábia Saudita. Michael, que já passou por lá, jogava no Al-Hilal, aceitou ir jogar no pequenino time da segunda divisão. Confesso que eu não entendi muito bem essa história. Mas, ó, a primeira mensagem da noite tinha sido da Alan Santana. Nicola, o Marinho e o Romarinho não seriam uma boa para o Corinthians, já que estão sem clube, e o Corinthians não tem peças reservas à altura para os titulares. O Marinho já fechou com o Vitória, ele tinha ido assistir ao Bavi, na torcida do Vitória, achei meio esquisito e tal, não sei se ele estava cavando, se já tinha alguma coisa acertada, mas inclusive já foi até anunciado.
O Romarinho é que havia rescindido o contrato com o Vitória no ano passado, foi meio esquisito. Ele tinha 5 jogos e anunciou a rescisão. Aí eu chamei o presidente do Vitória e falei, o que aconteceu? Ele falou, problemas particulares do Romarinho. A gente foi descobrir nesse ano que o Romarinho precisou cumprir uma suspensão por doping, ainda dos tempos em que ele estava tentando engravidar a esposa, e ele foi pego no doping lá na Arábia Saudita, tá? Então ele volta a ter condição de jogo a partir de fevereiro, março. Então o Romarinho, por enquanto, ainda vai precisar esperar mais um pouquinho para poder voltar. O cara de cachorro pedindo para falar sobre o Tchoca. Tchoca havia sido emprestado por Torino, 1,5 milhão de euros, mais 4,5 milhões de euros, caso ele disputasse pelo menos 10 jogos daqui até o fim da temporada. Só que o Tchoca chegou na Itália, fez exames médicos e não foi aprovado. Diante desse cenário, ele está voltando ao Corinthians. Deixa eu só confirmar com o Marcelo Paz, já tem data para volta, enfim. Tem alguma informação da venda de Yuri Alberto? O Edson Ribeiro? Não, é Edson Roberval. Edson, a verdade é que o André Cury tem oferecido o Yuri Alberto para vários clubes, e há bastante tempo. Até porque o André Cury é daquele empresário que pensa que precisa fazer negócio para que a roda gire, né? Para que ele possa ganhar as comissões, aquela coisa toda. A verdade é que não houve proposta oficial, exceto uma recente de 22 milhões de euros. Só que esses 22 milhões de euros seriam por 100% dos direitos econômicos, e o Corinthians gostaria de ter 22 milhões de euros só pela parte dele. Só para completar, é importante registrar que o André Cury passou essa semana em Madrid. Ele foi para lá para negociar com o Atlético de Madrid a possibilidade do Ederson, ex-volante do Corinthians, do Cruzeiro, virar reforço do Atlético de Madrid, é um pedido do Diego Simeone. O problema é que a Atalanta pede 50 milhões de euros, tá? E nessas conversas com o pessoal do Atlético de Madrid, o André Cury voltou a sugerir o nome do Yuri Alberto, mas não emplacou. Hora de falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior está completamente fora da realidade. Depois de perder para o Bahia dentro de casa, Vila Belmiro de virada, nessa quarta-feira, o treinador disse que o Timão precisa de 6 reforços. Mas chegou a citar Gerson e Malcom como 2 atletas que foram procurados pelo Corinthians. Essas declarações não poderiam ter saído em pior hora. Afinal de contas, nessa mesma semana em que o Dorival faz essa declaração, o Timão acabou não conseguindo confirmar a contratação do Alisson, que chegou a estar no centro de treinamento alvinegro, porque não tinha R$1 milhão para fazer o depósito ao São Paulo. É óbvio que o Corinthians conseguiria esse dinheiro, mas a avaliação é de que R$1 milhão pelo empréstimo de um jogador que outro dia esteve na lista de pré-convocados para a seleção brasileira não valia. Como é que o Dorival tem a coragem de dizer que Gerson, comprado recentemente pelo Cruzeiro por 27 milhões de euros, e Malcom, uma das maiores atrações do futebol saudita, alguém que hoje certamente vale algo na casa de 30, 40 milhões de euros, estiveram na pauta alvinegra. A impressão que eu tenho é de que o Dorival está completamente desconectado com a realidade financeira do Corinthians e tenta usar esse subterfúgio de buscar reforços desde que foi contratado para minimizar os efeitos das suas derrotas. Não fosse pelo título da Copa do Brasil do ano passado, e o Dorival já teria caído. E esse início de temporada ruim, tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, também não garante uma vida muito longa ao Dorival. No próximo domingo tem decisão da Supercopa do Brasil. Um título volta a aliviar a barra. Uma derrota para o Flamengo em Brasília certamente vai fazer com que os corneteiros voltem a bater na demissão do treinador. O que você pensa sobre o tema? O Dorival merece cair? Merece ficar? É bom treinador? Estou curioso para saber a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que faturou mais com o aluguel do seu estádio para o Santos do que com a renda do jogo na Vila Belmiro. Bora aos números. Santos jogou contra o Red Bull Bragantino no fim de semana passado, Campeonato Paulista, a partida terminou 0-0 e registrou ao Corinthians uma receita de R$950 mil de aluguel. Guarde esse número, 950 mil. Pois bem, Corinthians jogou contra o Bahia no meio de semana, Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Tudo por conta da dificuldade com os jogos em São Paulo, não daria para que o Corinthians jogasse na Neoquímica Arena no mesmo dia. Na teoria, o Corinthians precisaria jogar na quinta-feira e ele teria menos tempo para se preparar para a partida desse domingo contra o Flamengo. Para poder chegar ao confronto da Supercopa do Brasil contra o Flamengo mais descansado, o Corinthians topou mandar sua partida na Vila Belmiro. O problema é que a arrecadação desse jogo na Vila foi de R$1.100.000. Com os descontos, entre eles 300 mil pagos ao Santos de aluguel, sobraram para o Corinthians de receita líquida desse jogo na Vila Belmiro R$511 mil
pouco mais da metade dos 950 mil faturados com o aluguel da Neoquímica Arena. Só para lembrar, quando joga em seu estádio, o Corinthians costuma ter arrecadações próximas a 2 milhões de reais livres de impostos. Foi assim, por exemplo, em sua última partida como mandante na Neoquímica Arena. Só para completar o noticiário do Timão, registrar que o Corinthians contratou Crisleison Santos. Ele já trabalhou como observador do Manchester United e chega para ser o coordenador de mercado das categorias de base. Já João Pedro Choca pode ser devolvido pelo Torino. Nos primeiros exames médicos houve uma reprovação. O negócio ainda não está completamente descartado. O que você achou de tudo que eu falei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.